Pessoal, aconteceu um quebra-pau bonito entre os bolsonaristas Hamilton Mourão e um outro deputado lá, o Gilvan da Federal. Eles só não saíram no braço no plenário da Câmara dos Deputados porque eles foram contidos pelo segurança. Ia ser igual o pai do Collor, né? Um barraco só. Tudo isso por conta da votação do Flávio Dino. O bolsonarismo ele tá se deteriorando, seus integrantes eles estão se autodestruindo porque a oposição está desarticulada, o governo Lula está tendo êxito principalmente do ponto de vista econômico e todo mundo sabe que o Bolsonaro já era, então eles estão se autodestruindo. Na sua opinião, o que você achou desse embate? Mostra a destruição do bolsonarismo? Eles estão perdidos na hora de fazer oposição a Lula? Se você curtiu esse bate-boca, deixa o like e se inscreva no canal. Tudo começou, pessoal, por conta da aprovação do Flávio Dino para ser ministro do STF. Naquela votação, pegou muito mal para o Sérgio Moro, mas também não foi muito positiva a situação para o Hamilton Mourão, porque surgiu nos bastidores um burburinho, um zum, que o Flávio Dino teria abraçado, ou melhor, que o Hamilton Mourão teria abraçado o Flávio Dino. E aí esse deputado federal do Espírito Santo, o Gilvan da Federal, que anda sempre com a bandeira do Brasil, como se fosse uma toalha, talvez ele sue muito e fique se enxugando com essa toalha, né? Como eu estou suando aqui, então deixa o like para me refrescar, né? Porque mesmo que você esteja vendo depois da gravação, quando você dá o like eu sinto uma brisa, eu sinto um frescor. Aí o que aconteceu? Ele falou desse suposto abraço do Flávio Dino nas suas redes sociais. O Flávio Dino não, do Hamilton Mourão. O Mourão foi atrás desse Gilvan da Federal no plenário da Câmara dos Deputados e eles começaram a bater boca. O Mourão falou o seguinte pra ele: olha, eu falei na cara do Flávio Dino que eu ia votar contra ele. E você vem falar de abraço, você deveria ter me procurado. E aí o deputado falou o seguinte: você foi vice do Bolsonaro, você nem deveria olhar na cara dele. Aí o Mourão falou assim: abaixa esse dedo, porque aqui comigo não é dedo, é braço. Aí o cara falou: você não vai me intimidar porque é general, coisa do tipo. E eles foram segurados, apartados pelos seguranças do Congresso, senão eles iam ir para as vias de fato. Isso, pessoal, é a espiral de destruição do bolsonarismo que nós falamos há muito tempo aqui. O bolsonarismo, ele é um movimento de destruição. Todos aqueles que foram largando o Bolsonaro, né, em todos esses últimos 4 anos, foram destruídos. É uma espiral por quê? Porque ela vem da periferia, como você está vendo no exemplo, até o núcleo central do bolsonarismo, que é Michele e também o Bolsonaro. O Mourão já havia sido atacado no passado. Joyce Hasselmann, Dória, Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz, os próprios militares e vários outros. Porque esse é o movimento destrutivo, autodestrutivo. E tudo isso piora com o ótimo desempenho que Lula teve no seu primeiro ano. Como nós vimos, o FMI colocou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Colocou o Brasil na 9ª posição. Houve uma grande melhora com relação ao governo Bolsonaro. Tudo isso em apenas um ano, contrariando todas as previsões da direita, que falava que o Brasil ia virar uma Venezuela, que falava que o Brasil ia virar uma Argentina, que falava que o Lula não iria governar, que falava que o Lula seria refém do Centrão. E todas essas expectativas ou previsões apocalípticas acabaram se mostrando previsões bolsonarísticas, ou seja, estúpidas. Nenhuma se concretizou. E agora o Brasil teve um desempenho econômico e existe a possibilidade de ter um desempenho ainda melhor nos próximos anos por conta das reformas que vão começar a surtir em efeito no ano de 2024, também que o Lula vai liberar o dinheiro do PAC com os investimentos na economia. Dessa forma, a oposição ela não consegue de fato se opor ao Lula. Primeiro porque o bolsonarismo ele não é um movimento como posso dizer, de oposição política, parlamentar. Ele é um movimento do auê, é um movimento da bagunça, é um movimento do circo. Isso funciona quando você tem um governo indo mal. Mas se você tem um governo indo bem e bem aprovado, para os padrões atuais de polarização política, esse tipo de oposição não funciona. Por quê? Porque os bolsonaristas, como eles não têm inteligência e nem preparo para fazer oposição, as ações que eles fazem dentro do Congresso
não reverberam nos canais de comunicação de mídia e não chegam até a população. Porque o que eles vão falar? O que a imprensa vai divulgar sobre a oposição? Nada. Bate-boca de Mourão? Discursos de Nicolas Ferreira? Falas de comunismo? Não existem projetos alternativos às ações de Lula. Então, o bolsonarismo ele fica restrito àquele número bolsonarista de 2022 ou um pouquinho menor. Ah, mas é um número grande. É um número grande, mas não um número suficiente para ganhar. Para o Bolsonaro ou o bolsonarismo ter êxito eleitoral, há uma necessidade dele se expandir. Nessa forma de oposição, não se expande. E como nós estamos vendo, há um enfraquecimento do Bolsonaro. Porque ele não mobiliza mais ninguém e o capital político dele foi sendo deteriorado. Como a oposição não sabe o que fazer, ela entra em conflito. E a única forma de manter o capital político do Bolsonaro é justamente com esses ataques para a manutenção da unidade do bolsonarismo. Então vem o Carlos com aquele Kim Paim fazendo dossiês atacando o Valdemar Costa Neto, atacando o Romeu Zema, atacando o Carlos Portinho, atacando o Hamilton Mourão, atacando o Sérgio Moro. Para que não haja núcleos secundários bolsonaristas ou derivados do bolsonarismo que possam enfraquecer ainda mais o Bolsonaro. Então quando o Mourão ele se distancia do Bolsonaro, se aproxima do Flávio Dino, se aproxima do STF, você tem aquela ala mais radical do bolsonarismo atacando e coibindo o surgimento dessa nova célula perdão, que pode enfraquecer o capital político do Bolsonaro ainda mais. Por isso que o movimento ele está se autodestruindo e não tem como sair, a não ser que o bolsonarismo pudesse fazer uma oposição mais inteligente, só que não dá para cobrar inteligência de bolsonaristas. O Mourão, por exemplo, ele já havia abandonado o Bolsonaro e também o bolsonarismo nas manifestações do Flávio Dino. Quando nós tivemos aquelas manifestações que foram um fiasco completo em Brasília, em São Paulo e em várias outras cidades do país, os deputados eles se engajaram. Silas Malafaia se engajou, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, mas alguns senadores não. Um deles foi o Mourão. O Mourão ele não queria se associar a essa ala mais radical do bolsonarismo ou de bolsonaristas. Então ele ficou fora. E era esperado que ele tivesse um movimento mais contundente na sabatina do Flávio Dino. Mas o Mourão não fez. E aí ele despertou a ira dos bolsonaristas que estão chamando o Mourão de traidor. Como chamaram o Sérgio Moro, como chamam o Tarcísio, como chamam o Romeu Zema, como chamam todos eles. Por quê? Porque eles não seguem completamente a cartilha de Bolsonaro. Só que a relação de Mourão e Bolsonaro nunca foi boa. A gente sabe disso. O Mourão não era a primeira opção de Bolsonaro para ser o vice. O Bolsonaro tentou Magno Malta, o Magno Malta tentou disputar o Senado e perdeu. Depois houve Janaína Pascoal, o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. Janaína Pascoal foi boicotada, foi vetada pelo Olavo de Carvalho. O príncipe surgiu aquele dossiê, né, de aventuras, mais 18, e aí ele saiu. O único que sobrou foi o Mourão. Ou era o Mourão ou era ninguém. Mas logo no início do governo Bolsonaro, o Mourão começou a ganhar uma popularidade e ele foi completamente massacrado pelos filhos do Bolsonaro, principalmente pelo Carlos. E depois, o Bolsonaro autorizou o Marco Feliciano a protocolar um impeachment contra o Mourão, que por óbvio não prosperou. Mas a relação deles nunca foi uma relação boa. Mourão sim era um vice decorativo. Só que para o azar de Bolsonaro, Mourão virou senador, ou seja, ele caiu para cima. E na hora que começaram os burburinhos, as especulações e as revelações sobre os bastidores dos últimos dias do governo Bolsonaro após a derrota para o Lula, o Mourão se mandou. Ele deu uma declaração falando o seguinte: eu estive poucas vezes com o Bolsonaro depois da derrota. Eu fui lá visitá-lo porque ele estava com um problema na perna, mas só. Eu não participei de nenhuma reunião. Por quê? Porque ele não quer ser arrastado para as investigações dos atos antidemocráticos. Tanto que ele não está sendo investigado por reunião, por minuta, por nada. É uma forma que ele tem de se manter longe desse olho do furacão, em uma posição segura que ele sabe que ele não vai ser preso, não vai ser investigado, não vai ser nada. Mas quando ele fala que ele não participou de reunião, que ele esteve poucas vezes com o Bolsonaro, é claro que ele está jogando o Bolsonaro aos leões, um leão bem careca chamado Alexandre de Moraes, e está tirando o corpo fora. Não há necessidade dele, Mourão, ter fidelidade com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca teve fidelidade com ele. Então, pessoal, é muito interessante ver toda essa destruição do bolsonarismo
Justamente porque eles batem cabeça mesmo, porque como eles são acéfalos, eles não conseguem coordenar e ficam se atacando, porque a única coisa que eles podem fazer é tentar manter uma unidade em torno do Bolsonaro, que não existe. E se eles continuarem assim, eles vão se enfraquecer, porque o Bolsonaro não tem mais absolutamente nada a oferecer.